Olá! Seja bem-vindo ao Pod de Jaleco, um podcast educacional criado e desenvolvido por estudantes da área da saúde, que está aqui para descomplicar a compreensão e te trazer muita informação. No pod de hoje vamos falar sobre amebíase, giardíase e tricomoníase. E vamos começar o nosso podcast falando sobre a amebíase, que é uma infecção intestinal causada pelo parasita Entamoeba histolytica. O parasita se apresenta tanto na sua forma ativa, que é chamado de trofozoito, quanto na sua forma dormente, que é chamado de cisto. A infecção começa quando se ingerem os cistos. Estes, por sua vez, se abrem, liberando os trofozoitos que se multiplicam e provocam úlceras no revestimento intestinal. Os trofozoitos então se tornam cistos novamente e são excretados nas fezes. Fora do corpo, os cistos podem ser transmitidos de forma indireta, que é através de alimentos, ou pela água. A amebíase também pode se disseminar por sexo oral anal. Nas áreas com más condições sanitárias, a amebíase é adquirida pela ingestão de alimentos ou água contaminada com fezes. As frutas e legumes, por sua vez, também são passíveis de contaminação, quando crescem em terras fertilizadas com fezes humanas, quando são lavadas com água poluída ou são preparadas por alguém que está infectado. Portanto, é essencial a higienização correta de frutas e legumes antes de seu consumo. Os sintomas da amebíase normalmente se desenvolvem ao longo de 1 a 3 semanas e podem incluir diarreia, às vezes com sangue visível nas fezes, dor abdominal e acompanhada de cólicas, perda de peso e febre. Evitar a contaminação de alimentos e água com fezes humanas é essencial para prevenir a amebíase. Aprimorar os sistemas de saneamento básico em áreas em que a infecção é comum também podem ajudar muito. É importante também manter sempre uma boa higiene pessoal e uma higiene coletiva, sempre lavando as mãos de maneira correta com água e sabão. E agora vamos falar sobre a giardíase. A giardíase é uma infecção causada pelo protozoário Giardia lamblia, que também pode ser conhecido como duodenalis ou intestinalis. Essa infecção pode ser assintomática, que é quando aquela não apresenta sintomas, ou então pode levar a sintomas como diarreia, desconforto abdominal, flatulências, perda de peso, náuseas e vômitos, além da esteatorreia, que é quando as fezes apresentam gordura. Isto acontece quando uma camada de trofozoitos presentes no intestino impede a absorção de nutrientes. Estes sintomas podem aparecer após 1 a 14 dias do contato com o parasita. As regiões com condições sanitárias mais precárias acabam sendo mais afetadas por esta infecção, isto pois a principal forma de contágio é através de água e alimentos contaminados. Porém, o contágio também pode ocorrer através do contato direto entre pessoas. Para evitar o contágio, é extremamente importante que façamos a correta higienização dos alimentos, como frutas e legumes, também as verduras, antes de sua ingestão, além do tratamento adequado de água pública, lavagem de mãos após o contato com fezes e higiene fecal oral de maneira adequada. E já estamos chegando ao fim do nosso podcast e para encerrar, vamos encerrar falando sobre a tricomoníase. A tricomoníase é uma infecção genital causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. Sua transmissão ocorre por meio das relações sexuais ou contato íntimo com secreções de uma pessoa contaminada. São raros os casos de contágio por meio de objetos contaminados, como os assentos de vasos sanitários. Falando um pouco agora sobre sua sintomatologia, nas mulheres os sintomas costumam iniciar durante ou após a menstruação. Entretanto, em alguns casos, essa doença pode permanecer meses sem apresentar nenhum sintoma, o que dificulta o tratamento após a descoberta. Os principais sintomas para detecção de tricomoníase são corrimento amarelado ou amarelo esverdeado, coceira, odor forte e desagradável, irritação vulvar, dor abdominal, ao urinar e durante as relações sexuais. Já os homens normalmente são assintomáticos e por isso são os grandes perpetuadores dessa doença. Contudo, algumas vezes podem apresentar sintomas como dor ao urinar, queimação peniana após a relação sexual ou prurido. Caso não tratada, a tricomoníase pode ter sérias consequências como infertilidade, maior risco de infecção pelo vírus HIV, lesões e câncer em colo de útero, inflamação do epidídimo e próstata. No caso de mulheres grávidas infectadas, pode ter consequências ao feto, como baixo peso ao nascer, feto natimorto e inflamação do endométrio pós-parto. Existem tratamentos para esta infecção, contudo melhor do que tratar é prevenir. Por ser uma infecção sexualmente transmissível, a melhor forma de prevenção é o uso de preservativo em todas as relações sexuais e evitar o compartilhamento de duchas íntimas, toalhas e entre outros.
E chegamos ao fim do nosso podcast, um podcast onde conversamos sobre a amebíase, a giardíase e a tricomoníase. Espero que tenham gostado e até o próximo Pod de Jaleco.